Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos agradecidos e felizes por podermos nos encontrar mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Estamos felizes e agradecidos por todos vocês que estudam conosco cada dia, compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Todos vocês que clicam no dedinho de joinha, isso é muito importante para que as mensagens cheguem a outras pessoas, porque quando nós clicamos no dedinho de joinha, o YouTube entende que o assunto é relevante e então coloca em outras condições para que pessoas que não são inscritas também ouçam a palavra de Deus. Por isso que é importante clicar no dedinho de joinha. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Fran e José Luiz, são de São Paulo, capital. Jane é de Paulista, em Pernambuco. Naíris Greenwald é do Córrego Morobá, em São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Francisca é de Nova Ipixuna, no Pará. Aparecida e Daniel Moura são de Pitangueira, São Paulo. Zimar e Reuviana são de Uberlândia, Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado por mais um dia que nos concedes e este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, abrindo a mente, nos ajudando a entender e possamos aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco e especialmente os que estão passando por momentos difíceis, têm lutas, tribulações, angústias, dor, aflição, enfermidades, desemprego. Tu conheces a cada um, Pai, conheces a fé, conheces a sinceridade do coração. Dê a cada um, Pai, as bênçãos, as vitórias conforme a Tua santa vontade, mas que acima de tudo permaneçam firmes na fé para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Ficamos felizes por podermos retornar para o nosso último estudo desta série Servos Fiéis Aguardando o Senhor. Esta semana nós estamos falando especificamente sobre recompensas que todos receberão por sua fidelidade a Deus. E é importante nós darmos ouvido à voz de Deus e estarmos prontos a fazer a sua vontade em nossa vida. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos então prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Nós estamos atravessando um tempo em que nós precisamos confiar em Deus plenamente. Nós não podemos de maneira alguma confiar na nossa sabedoria, nos nossos conhecimentos, em tomarmos decisões, porque, infelizmente, o sábio Salomão diz que o coração é enganoso. Às vezes nós pensamos que é coisa boa e não é. Então, por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, colocar os nossos planos, nossos objetivos e deixar que Deus faça a vontade dele em nossa vida. Ontem nós falamos a respeito da recompensa pela fidelidade e nós dissemos que a recompensa ela é porque, sendo fiéis a Deus, obedecendo a sua palavra, nós vamos praticar as boas obras e então receberemos a recompensa da vida eterna. Agora, quando a pessoa procura somente fazer boas obras sem a aprovação ou sem a comunhão com Deus, essas boas obras não trazem mérito nenhum para a salvação. Então a salvação ela é única e exclusivamente pela fé, pela graça mediante a fé. Efésios 2, versos 8 diz isso. E as obras, elas vão nos dar a recompensa, porque nós tivemos fé, aceitamos a Jesus, fomos salvos pela graça e então praticamos boas obras por termos sido salvos e receberemos a recompensa. E qual vai ser a recompensa? A recompensa é a vida eterna. Agora, sabemos que, queira nós gostemos ou não, nós temos uma eternidade que nos aguarda, quer nós gostemos ou não. E qual será a eternidade que nós iremos
receber? Será a eternidade da vida eterna, pela recompensa de termos aceito a Jesus, caminhado com Ele, ou será a eternidade da morte eterna? Nunca mais haverá uma oportunidade. Então, isso está diante de cada um de nós e é uma questão individual. Nós precisamos pregar, precisamos testemunhar, precisamos viver aquilo que cremos, mas a salvação ela é individual. Ninguém pode salvar outra pessoa, nós somos porta-vozes de Deus, nós somos instrumentos, Deus nos usa para falarmos e pregarmos a mensagem de salvação. Mas quem convence é o Espírito Santo, não somos nós que convencemos. E então, nós não poderemos salvar ninguém, nem mesmo da família. Nós temos que testemunhar, viver aquilo que nós cremos e falar a respeito das nossas atitudes, como é que nós estamos agindo, se nós estamos sendo realmente cristãos ou não, e cada um individualmente vai decidir, vai escolher o seu futuro. Então, quando nós lemos em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, a palavra de Deus nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Aqueles que não querem caminhar com Deus, mesmo pessoas que aceitaram a Jesus, mas querem viver a sua própria vida, pensando que já estão salvos e podem fazer o que quiserem, o salário do pecado é a morte. As pessoas que querem herdar a vida eterna sabem que são fracas, são pecadoras, e que necessitam de Jesus, do poder dele em sua vida cada dia. Então, por isso que é comum nós vermos pessoas cristãs caírem, pecarem, se afastarem de Deus, mas se ela é sincera, ela vai voltar, ela vai se arrepender, vai pedir perdão e Deus perdoa, e a pessoa continua caminhando. Essa é a vida cristã. Caímos, mas temos que levantar, não por nossas forças, pelo poder de Deus, o Espírito Santo atuando em nossa vida. Nós temos como um exemplo na palavra de Deus o rei Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecava. E quando ele pecava, ele reconhecia, ele dizia, pequei. E então ele se arrependia e Deus perdoava. E Davi não foi nenhum santo e nenhum personagem bíblico foi santo de não ter cometido pecado. Não, todos somos pecadores. Desde Adão e Eva para cá, todos nós nascemos em pecado. Mas o dom gratuito de Deus, o presente que Deus nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos estar no céu? Sim, queremos. Queremos viver eternamente com Jesus? Queremos. Então nós precisamos nos render a Ele cada dia. Este é o presente que Deus nos dá, a vida eterna através de Jesus. O sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, dando-se em lugar do ser humano pecador. Ele se deu por quê? Porque Jesus é Deus, ele tinha vida em si mesmo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus é o único que pode nos salvar. Ele morreu, mas ele ressuscitou porque ele tem vida em si mesmo. E essa vida de Jesus é que Deus quer nos dar, a vida eterna. Não pense você que você precisa se tornar um santo, nunca cometer pecado para ser salvo. Isso não é possível. Reconheça que é pecador, reconheça que necessita de Jesus, o Salvador, e se renda a Ele cada dia, cada manhã, ao acordar, tenha comunhão com Ele, fale com Ele, estude a Bíblia, ore, peça a Deus a direção e orientação para as decisões que tem que tomar durante aquele dia. E se falhar, se pecar, peça perdão a Deus, Ele perdoa, continue caminhando com Ele. Não deixe de ir à igreja porque você acha que você é indigno, que você não pode, que você é um pecador. Não, vá à igreja, mesmo sabendo o que você está cometendo, busque em Deus a força e o poder. O apóstolo João, em João 3, no verso 16, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus, ele disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o verso mais importante que nós temos na palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama cada ser humano.
sendo cristão ou não, Deus ama a todos, mas somente aquele que aceitar Jesus em sua vida, somente esse será salvo. O amor de Deus não é limitado a um certo número de pessoas ou a uma determinada religião, não, porque religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então você tem fé em Jesus, tem fé no sacrifício que Ele fez, você caminha com Ele cada dia, você procura fazer a vontade dEle, você procura abandonar os prazeres do mundo para ter comunhão com Jesus, então você está salvo, você será salvo quando Jesus voltar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, irmãos, nos ama tanto que Ele nos quer ter junto a Ele para sempre. O pecado entrou neste mundo e fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus para pagar o preço do pecado. Somente em Jesus é que nós temos a salvação. E ainda o apóstolo João, em João 14, de 1 a 3, ele escreveu: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vejam, não deixem que seu coração fique aflito. São tantos os problemas que nós enfrentamos em nosso mundo, tantas situações, e como é que nós não vamos ficar aflitos, não é mesmo? Mas a palavra de Deus nos diz que nós deveremos crer em Deus e crer em Jesus. Essa promessa está próxima a se cumprir. Jesus foi para os céus após o seu ministério aqui na terra. Ele está construindo, preparando lugares para mim, para você. Jesus, Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. Jesus, Ele espera que todos nós que estamos estudando esta série nos preparemos para este grande encontro. Vamos estar orando pelos nossos familiares, pelos nossos filhos que estão afastados do Senhor, pelo esposo ou pela esposa, por aqueles que têm vícios em drogas na família, vícios em bebidas, para que abandonem, para que aceitem a Jesus. Não vamos deixar de orar, vamos estar buscando a Deus, porque o Espírito Santo ele pode atuar e pode trazer essa pessoa que está longe do caminho do Senhor para perto dele e continuarmos esta caminhada. Não recrimine alguém, não brigue porque alguém não quer obedecer à vontade de Deus. Isso não resolve. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Então nós temos que estar em oração, nos preparando para este grande encontro que muito em breve estará acontecendo. Jesus cumprindo a promessa de estar voltando para nos buscar. O mais difícil Jesus já fez, que foi vir a este mundo, sofrer tudo o que sofreu por amor a mim e a você, morrer por mim e por você. E agora Jesus não vai voltar para nos buscar. Essa é a parte mais fácil. Está apenas esperando o cumprimento da palavra de Deus, o tempo certo para Jesus voltar e nos buscar. Não vai tardar, não vai demorar. Jesus voltará. E nós precisamos estar em comunhão com Ele dia a dia para podermos receber a recompensa da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para darmos continuidade a este último estudo desta série, mas não nos esqueçamos, quando Jesus voltar, as palavras que Ele vai dizer para aqueles que foram fiéis serão: bem está, servo bom e fiel. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.